a escassez também é no automático no meu subconsciente. Porque tava tão enraizado aqui a escassez que se alguém falasse alguma coisa, automaticamente já falava: não, você não tem dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Thaís Porpino. Esse canal aqui, ele é feito só sobre a lei da atração. Esse assunto que é fantástico. Quanto mais você estuda, mais você quer saber e você começa a entender algumas coisas que você fala, ué, então era por isso que minha vida não ia pra frente? Era por isso. E uma delas é sobre a escassez. Como é incrível, assim, a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas, assim, ser humano, todos que existem nesse mundo, como a escassez é meio enraizado nas nossas vidas. Que a gente meio que é treinado a pensar na escassez, assim, desde quando a gente é criança. A gente não é incentivado a pensar no positivo, a acreditar na gente mesmo. A gente é sempre incentivado a falar, não pensa assim, bota o pé no chão, você não vai conseguir, olha a sua realidade, sabe? É bem isso, assim, se você olhar bem como a nossa vida é moldada para a escassez, e é inacreditável isso. E quando hoje eu paro, né, para pensar quanto eu fui escassez, enquanto a minha vida, a minha mente era escassez, era incrível, assim. Tudo é não. Não pode. A realidade que a gente vai criando nas nossas vidas, porque, né, a gente acredita que a nossa vida é difícil, e como o universo só fala assim, ele fala, é isso mesmo, meu amor, a sua vida é difícil porque, né, você acredita nisso. E como isso foi crucial, né, para mim entender, sabe? Demorou bastante para mim entender. Porque as pessoas, quando eu comecei a estudar a lei da atração, o pessoal fala assim: você precisa acreditar que você tem dinheiro e sentir que você tem. Isso para mim era o mais complicado, era o mais difícil. Como que eu vou sentir que eu tenho dinheiro se eu nunca tive? Então eu tive que moldar aqui dentro de mim para o dinheiro poder entrar. Eu tive que mudar aqui dentro. Porque primeiro, você pensa, eu quero dinheiro, mas você tem que sentir que você tenha, porque você tem que vibrar que você é abundante para o dinheiro entrar na sua vida. E como se eu vibrava a escassez. Aqui dentro só vibrava a escassez. Tudo que todo mundo falava assim, ai, vamos ali comprar um negócio. Isso para mim isso era tão distante para mim, era tão distante. Eu falava, não. Quando alguém me perguntasse assim, vamos fazer qualquer coisa, minha cabeça automaticamente já virava escassez. Eu tenho certeza que na sua também era assim. Tem algumas pessoas que não, mas tem muitos que vão se identificar com o que eu tô falando. Então, o que eu fiz para mudar isso? Que eu falava assim, o que eu fiz para mudar? Toda vez que alguém falava assim para mim, vamos comprar alguma coisa. E automaticamente, porque sabe aquele filme, o clipe do Adam Sandler? Que quando ele descobriu lá que ele podia, com controle remoto, sair para coisa boa, e ele fez tanto isso que foi no automático, a escassez também é no automático no meu subconsciente. Porque tava tão enraizado aqui a escassez, que se alguém falasse alguma coisa, automaticamente já falava, não, você não tem dinheiro. Isso levou para mim, assim, por muitos anos. E isso foi o que mais complicado para mim, entender a lei da atração sobre trazer o dinheiro para minha vida. Aí eu assisti um vídeo, meu Deus, eu vou esquecer o nome dela, mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o nome dela para vocês pesquisar. O nome dela vai estar aqui, tá? Que eu assisti ela no Paranormal, num podcast, que ela
falava sobre isso, o que ela falou, eu me identifiquei demais, bastante, e fez muito sentido o que ela falou. Que vamos supor que você vai no shopping e você já sabe que você vai no shopping, você não vai comprar nada, porque você não tem dinheiro. E ela colocou na cabeça dela, no subconsciente dela, que é o que eu faço comigo, é assim, prioridade. Eu tenho dinheiro. Que esse dinheiro é para um aluguel, ou é para pagar um cartão, ou pagar uma luz, uma água. Eu tenho esse dinheiro. Mas comprar aquela calça é prioridade? Não, não é prioridade. Então eu falo, dinheiro eu tenho, só não é minha prioridade. Então eu fui mudando aqui dentro, entendeu? Eu não falava que eu não tinha dinheiro. Dinheiro eu tenho. Só que aquilo não é prioridade. Entendeu? Então foi isso que eu fui trabalhando dentro de mim. Eu tenho dinheiro. Só que aquilo não é prioridade. Eu tenho outras prioridades. Eu posso simplesmente parar de pagar uma conta e comprar aquilo. Só que não é minha prioridade. E isso fez toda a diferença na minha vida. Porque a escassez é meio, parecia enraizada, sabe? Assim, era muito complicado isso pra mim, entender a parte de tipo, eu não tenho dinheiro. Isso é uma realidade na minha vida. E como transformar isso que você tem que... O que eu entendi da lei da atração, que é o que eu tento transmitir para vocês entenderem, uma coisa que não seja tão técnica, porque é muito técnico a lei da atração, né? São muitas regras, é muitas coisas. Então, se você tem que sentir que você tem que sentir que você é rico para a riqueza entrar na sua vida. Então, tudo que você pensa, que você imagina, que nem, vamos supor, você não tem uma casa, você quer realizar a sua casa. Então, você tem vários mecanismos que você pode conseguir ter a sua casa. Você pode ir numa imobiliária, pedir para visitar uma casa. Você entra nessa casa e você se imagina lá dentro. Você imagina lá dentro. Você tem que acreditar que aquilo ali é seu. E o universo, ele não define muito o presente, futuro e passado. Ele não... Então, se você ficar imaginando e acreditando, você tem que acreditar que aquilo é seu, as coisas acontecem. Então, foi um processo muito grande, porque eu falo assim, você tem que acreditar que você tem dinheiro. E eu ficava, como se eu não tenho? Isso não entrava na minha cabeça. Então, quando eu consegui entender que, tipo, eu tenho dinheiro, mas aquilo não é minha prioridade, para mim não precisar falar, eu não tenho dinheiro. Porque não é você só falar, no seu subconsciente você já fala, eu não tenho dinheiro. Então eu substituí isso falando, não é minha prioridade. Dinheiro eu tenho, mas não é minha prioridade. Então isso foi uma das coisas assim mais complicadas da escassez. Porque a escassez é enraizado em você. Se aprender desde pequeno, não compra isso porque você não tem dinheiro. Não, eu sou dos anos 80, meu amor. Quem tinha Faber-Castell era rico. Eu não tinha. Eu não tinha. Então era bem complicado para mim. Então, hoje eu treino minha mente para falar assim, eu tenho dinheiro, só que hoje isso não é minha prioridade, porque eu tenho outras prioridades. Então isso foi me dando um alívio muito grande e as portas foram abrindo, porque eu acredito muito nisso. Então, a escassez, ela vem enraizada de muito tempo. A gente cresce com isso. Não fica idealizando coisas que você não vai comprar, você não tem dinheiro. Então, isso para mim foi a parte mais complicada. E outra coisa, assim, a palavra tem muito poder. E as pessoas, olha, eu já morei de favor na casa dos outros. E era muito complicado, né? Eu já morei mais de uma casa, assim, na casa dos outros. E eu acordava com palavrão e dormia com palavrão. Era bem... Eu não vou falar aqui porque, né? Não posso falar isso no vídeo, mas é verdade. E palavra tem poder. Se você
acredita que sua casa é... Vou colocar a frase aqui, você vai entender. Ela é. Então, são frases que você não pode dizer na sua casa. Principalmente tem uma que as pessoas, já ouvi muita gente falando. Na minha casa não tem nada. O universo faz o quê? Sim. A sua casa não tem nada. E se você olhar direitinho, tem tanta coisa boa na sua casa. A sua vida se torna até leve, mas o que você quer, você não alcança e você fica aí martirizando, soltando, falando tanto palavrão. E, ai, quando eu tirei o palavrão da minha vida melhorou, porque eu também falava muito palavrão, muito palavrão. E hoje eu não falo mais. Hoje eu não fico brava com coisas assim que não tem mais meu alcance, sabe? Então, você tem que fazer uma limpeza. Começa a fazer uma limpeza dentro de você, porque a mudança é de dentro para fora. Você tem que mudar dentro para as coisas ir acontecendo. Então, primeira coisa, se você falar que a sua vida, você não tem dinheiro, o universo simplesmente vai falar, é isso aí, meu amor, você não tem dinheiro e fique quieta. Se você falar que a sua vida é abundância, por mais que você não acredite nisso, mas uma hora isso vai acontecer. Quanto mais você seja grato porque você tem muita coisa boa. Se você parar para pensar, porque as pessoas, elas são muito vítimas. Se você fizer uma autoanálise de você mesmo, que eu fiz isso na minha vida, porque eu era a vítima, porque os outros, tudo os outros, porque eu não tenho isso, porque os outros não sei o que, eu não tenho isso porque, sabe, assim, não tenho isso porque meu pai não me deu, minha mãe não me deu, meu marido não me deu, porque o meu marido me deixou, porque não sei o que, porque na empresa você não faz o seu necessário, mas você coloca a culpa na empresa. Pare só um tiquinho para pensar se o que você tá fazendo é certo, porque todo mundo é vítima, ninguém é culpado, ninguém. Quando o povo fala assim, a história tem dois lados, se brincar tem até três. O que a pessoa conta, o que a outra pessoa e a verdade. Você tá sendo verdadeiro com você mesmo? Isso foi uns tapa na minha cara, foi tão gigantesco que eu ficava culpando tanta gente, que eu fui olhar e eu falava, e aí, Thaís, e você? O que você faz para conseguir um resultado bom? O que você tá fazendo? Você tá fazendo isso? Exemplo. A pessoa quer emagrecer. Não consegue. Mas ela tá fazendo pelo menos o mínimo. Uma dieta, um exercício. Algo mudou alguma coisa na rotina dela para ela conseguir alcançar aquela meta, ou ela fica se vitimizando e aí chega alguma coisa gostosa para ela comer, ela come e ela não tem força de vontade. É isso, a palavra tem poder. A palavra tem tanto poder que nessa questão de emagrecer, eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem como eu era antes. Numa época horrível da minha vida, eu era bem... Eu não tô nos pesos assim... Eu tô bem na minha frente, eu acho que eu tô ótima, mas eu podia estar melhor. Eu chego lá. Mas eu era pior. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês dar uma olhada como que eu era antes. E por quê? Eu focava... Meu Deus, minha barriga é grande. Meu Deus, eu tô gorda. Meu Deus. Eu só focava nisso. Focava só nisso. Eu botava todos os defeitos do mundo em mim. Até que um dia eu escutei, num processo que eu tava numa depressão, eu tava horrível na minha vida. Porque a gente sempre tá no fundo do poço. Tem algum momento na sua vida você teve no fundo do poço. Então, nesse período, aí teve uma vez que eu queria mudar. E aí foi quando, por acaso, que eu não acredito muito em por acaso, mas apareceu pra mim o Luiz Gasparetto, que eu amo, que é filho da Zíbia Gasparetto. Você deve ter ouvido falar dele, se não ouviu, procure saber, porque ele é maravilhoso. E ele deu um tapa na minha cara, assim, gigantesco.
do vitimismo, né? Porque o vitimismo é, nossa Senhor Jesus, como era vítima. Aí ele falou: você foca tanto porque tá gorda, tanto que tá gorda, e não foca o que é bom em você. E eu fiquei pensando, mas não é mesmo? Meu problema era porque eu tinha uma barriga. Olha, pra vocês terem noção, eu tinha uma barriga tão grande que o povo levantava do ônibus pra eu poder sentar, achava que eu tava grávida. E eu não tava. Eu só tava gorda, relaxada, extremamente relaxada. Bem assim, fundão do poço mesmo, sabe? E aí não acreditava porque ninguém me queria. Cara, como que alguém quer se nem eu tava me gostando? Como demorou pra mim poder entender isso? Como demorou pra mim poder entender isso? E quando eu entendi isso, demorou, mas eu entendi. Então eu parei de focar na minha barriga. Comecei a focar em outras coisas boas em mim. Eu falava, meu Deus, mas eu tenho um cabelo tão lindo. Eu amo meus olhos, eu amo minha boca, eu amo minhas pernas, eu amo, sabe? Eu focava em outras coisas. E me ao colar no espelho e falava, você tá muito linda, Thaís. Pode até ser mentira para os outros, mas para mim era verdade. E isso foi, eu fui emagrecendo. Aí, hoje eu já fiz academia, porque fui fazer academia realmente, fui fazer exercício, comecei a cuidar de mim depois dos 40. Porque antes era um desleixo total. Então, é isso que eu falo pra você. Pare de se colocar no papel de vítima, de achar que os outros. Esquece os outros. Coloca as rédeas. Eu não entendia quando as pessoas falam assim: você tem que ser protagonista da sua vida, você tem que colocar as rédeas. Eu não entendia isso. Eu falava, como assim, gente? Hoje eu entendo. Pare desse papel de vítima. Coloque as rédeas e fala: sou eu. Eu tenho que fazer isso. Pare de tentar depender dos outros, pare de culpar os outros. E coloque a responsabilidade para você e faça a vida acontecer. É difícil no começo. Mas faça isso por você. Não pensa nos outros. Pense em você. Ah, porque fulano me deixou. Meu amor, livramento. Livramento. E foque em você. Quando você perde o seu tempo focando em você, foque em você. Fazendo um curso, tem tanto curso online legal, tem tanta coisa para você explorar, para você curtir você mesmo. E as coisas iam acontecendo. Pensa nisso. Pensa e depois você vem aqui me contar, tá? Então, tira a escassez da sua vida, de ficar pensando no mal, e começar a pensar no bem. A pensar que a sua vida pode mudar. Acredite numa outra realidade que vai acontecer, tá? Comenta aqui, escreve o que sua vida mudou. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom pra você. Aí vem aqui conversar, tá bom? Beijo grande.